Para a próxima aula, eu vou fazer um resumo aqui dos problemas que você vai enfrentar, mas você pode prevenir esses erros se você seguir as versões corretamente das aulas. Acontece de muitas pessoas não seguirem exatamente 100% o que é mostrado na aula, e daí elas enfrentam problemas ocasionados por versões incompatíveis, versão de banco de dados, versão de driver, e daí, como elas não têm experiência, elas ficam perdidas e precisam do suporte, certo? Problemas que ocorrem muito frequentemente na próxima aula. A tabela não cria no banco de dados. Você não pode colocar qualquer versão do driver do banco, siga a versão. E a versão do driver do Postgres acima do 9.5, ele tem uma nomenclatura diferente, certo? Então, fique atento a alguns detalhes. Aqui na tabela, na aba, no caso de descrição da próxima aula, existe aqui algumas soluções que são as mais comuns. Tá? Por exemplo, quando você chegar aqui nessa parte onde é colocado aqui o Spring Boot Application, já coloca aqui o Entity Scan, porque para mim não foi preciso colocar o Entity Scan apontando para o seu pacote de model aqui, tá? Criou a tabela sem nenhum problema. Já para muitos alunos, foi preciso colocar o Entity Scan aqui na classe do Spring Boot, apontando para o pacote de model das entidades. Outra coisa também é a versão do driver do banco de dados diferente, incompatível com o banco de dados que foi instalado, tá? Isso é muito frequente. As pessoas instalam qualquer versão de banco e depois quer colocar qualquer versão de driver, sendo totalmente negligentes e acham que vai funcionar. Não vai. Programação, existem as versões corretas que são compatíveis uma com as outras. Então, assim, não pode colocar qualquer versão do driver do banco de dados. Então, você tem que seguir a que foi colocada na aula. Na aula de configuração das ferramentas, eu instalei o 9.5. Se você não obedeceu, não colocou o 9.5, você vai enfrentar problemas. O primeiro problema é a versão do driver. Por quê? Se você instalou o banco 9.5 e quer colocar um driver superior, você pode ter problemas. Se você instalou um banco 10, o banco 13, o banco 14, 15, 20, 30, qual for, e colocar um driver que seja incompatível, você também vai ter problemas, tá? Então, o que acontece? Se você vir aqui na aba aqui de estudo, aqui no Maven, tá? Aqui a nomenclatura confunde um pouco, sabe por quê? Porque o driver do banco de dados, do Postgres, ele era condizente com a versão, tá? Por exemplo, banco 9.4, o driver era 9.4. O banco 9.3, o driver era 9.3. Aí depois, acima do 9.5, tá? Eles mudaram a nomenclatura. Então, o banco 9.5, a gente usa até mais ou menos aqui a 42 e tal. O que acontece? O banco 10, você não vai encontrar 9.10. O banco 12, você não vai encontrar 9.12. O banco 14, você não vai encontrar 9.14, tá? Por exemplo, a última versão do banco de dados, vamos supor, se for o Postgres 15, que é quando eu estou nesse momento atual que eu estou gravando essa aula, tá? A versão do driver é 42, então para o banco Postgres 15, nesse momento atual, o driver é esse daqui, ó, 42. Só que se você colocar no teu projeto a versão aqui da dependência, tá? Que eu mostro na aula como colocar mais para frente. Se não funcionar, não criar as tabelas,
você vai ter que ir descendo e testando, versão por versão, qual que vai funcionar, tá? Vai ter que ir testando, colocando, pegando, atualizando o seu projeto e testando. Por quê? Quando eu gravo a aula, eu tenho certeza de que a versão que eu uso é a versão que vai funcionar. Se você coloca versões diferentes, ninguém sabe se vai funcionar. Não tem como saber, tá? E daí você acaba precisando do suporte, se enrolando, tendo problemas. Então, os problemas mais comuns para a próxima aula é a tabela não cria os dados, o banco não é criado, a tabela não é criada, as pessoas não seguem a versão, colocam qualquer versão e depois começa a dar problema, não conecta, não cria a tabela, não grava, não atualiza. E as versões também acima do 9.5, a nomenclatura é diferente. Então, se a tabela não cria, tá? Você tem aqui, uma das primeiras opções é você colocar o Entity Scan. Depois, se mesmo assim não funcionou, você tem que atualizar a versão do seu driver de acordo com a versão do seu banco instalado, tá? Então a gente tem aí acima do banco 9.5, a nomenclatura muda. Os drivers começam com 42 e assim vai até esse momento atual aqui. Testou uma dependência, não funcionou? Vai para outra, testa outra, coloca no Maven do seu projeto e roda para ver se vai funcionar. Não funcionou? Vai para outra, coloca no projeto, tá? Até você corrigir o problema que se acontecer, né? Até corrigir o problema da criação de tabela no banco de dados. Não é para todo mundo, tá? São só para algumas pessoas que não seguiram exatamente 100% as versões da aula. O que se torna comum, infelizmente. Mas para você já ficar atento para a próxima aula, se acontecer algum desses erros, você já tem aí um caminho de como solucionar e o porquê, certo?